Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, foi um relato enviado pela Neila. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal A Hora do Além. Um abraço aí para meu amigo Feliciano. Gente, eu sou Neila aqui de Camaçari, na Bahia. Tenho mais um relato. Aliás, eu tenho muitos relatos ainda para contar, mas resolvi contar esse agora, que é um relato muito pessoal, muito íntimo. Mas como eu confio muito nesse canal, muito no Feliciano, muito nos inscritos do canal, eu sei que vocês vão respeitar. Aqueles que não acreditarem, pelo menos que respeitem, né? Porque é um relato sobre o falecimento, o velório de minha mãe, na verdade, que ocorreu em 2020. Então, eu vou contar aqui para vocês. Em 2020, no dia 1º de fevereiro de 2020, infelizmente, eu perdi minha mãe. Minha mãe, ela sofreu uma queda em casa e teve que fazer uma cirurgia. Foi para o hospital e nisso foram 3 meses, praticamente, dentro de um hospital. Ela fez cirurgia, depois teve infecção no local da cirurgia. Em menos de 15 dias teve que fazer outra e aí, infelizmente, o coração dela não resistiu, né? A 2 cirurgias assim muito próximas. Bom, ela faleceu dia 1º e faleceu às 8 horas da manhã. O corpo estava previsto para chegar aqui ainda no sábado, né? Porque foi um sábado. Como ela faleceu de manhã, só que só foram buscar o corpo dela às 11 horas no hospital para levar até o IML. Eles teriam que fazer a necrópsia porque ela entrou com uma fratura e infelizmente faleceu. Então tinha que fazer a necrópsia de qualquer jeito. Pois é, foram buscar o corpo de minha mãe às 11 horas. Já tinha falado com o pessoal, né, que eu conheço, para ver se adiantava, né, para a gente fazer o velório. Na verdade, minha mãe nunca quis velório. Eu sempre dizia que quando ela morresse, ela não queria velório, porque ela achava isso horrível e tal. Mas teria que fazer. Minha mãe é uma pessoa muito querida aqui na cidade. Gente, quando foi chegar, o corpo de minha mãe foi chegar no IML, em Salvador, na capital. Ela faleceu em Salvador e o IML em Salvador. Quando foi chegar, já era por volta das 10 horas da noite. Ninguém sabe explicar onde estava esse carro. O motorista disse que se perdeu dentro de Salvador, sendo que ele era acostumado a fazer esse translado. E ele disse que não sabe explicar. Então pronto, chegou quase 10 horas, não deu mais para fazer a necrópsia e prometeram fazer na manhã de domingo. Fizeram. Só que quando o corpo chegou em Camaçari, já era quase 1 hora da tarde. E tinha que enterrar. Não poderia ficar muito tempo mais esperando. Então foi direto para o cemitério. E a gente, né, eu fui para lá, o corpo já tinha chegado quando eu cheguei ao cemitério. Ficou apenas 45 minutos o corpo sendo velado e depois foi enterrado. Então, assim, durante o velório, esses 45 minutos, quando eu cheguei, assim, foi uma cena, pra mim é chocante, acho que pra todos, né? Você vê uma pessoa que você ama dentro de um caixão. Então, aquilo me abalou muito, muito. E, assim, eu fiquei muito triste, chorando. E eu sou uma médium que eu só vejo de olho fechado. Quando eu fechei o olho, eu vi o espírito de minha mãe próximo ao caixão. Aí eu abri o olho, não vi nada. E quando eu fechei o olho de novo, eu vi ela próxima a mim. E ela foi flutuando para perto do caixão. E ela sorria, ela estava muito feliz. E ela com o dedo passava a mão no olho, né, do corpo dela. E me mostrava como se quisesse dizer que ali só era um corpo, uma casca. Que eu não ficasse triste, né? Que ela estava bem, o espírito dela estava bem. E eu sim fui mudando
eu já não chorava mais, né? E ninguém entendia, porque foi muito rápido, eu parei de chorar. E eu, às vezes, eu esboçava até um sorriso, porque eu via ela tão feliz, brincando com o próprio corpo. E nessa hora chegou uma moça que ela tinha trabalhado aqui em casa, cuidando de minha mãe, né, assim. Ela ficava aqui porque eu trabalhava, né, e não podia deixar minha mãe sozinha. Minha mãe já tinha 83 anos. Então, assim, minha mãe era super ativa. Antes da queda, né, claro, ela era super ativa. E essa moça chegou no velório com a neta, né? A neta dela tinha 7 anos e a neta dela era muito apegada à minha mãe. Então ela chorou muito pedindo para a avó levar ela, que ela queria ver minha mãe de qualquer jeito. E aí a avó perguntou para mim se ela podia. Eu falei, claro, se ela quer ir, não tem problema nenhum. Aí levou. Aí a menina ficou em uma distância que dava para... Ela era pequena, o caixão estava no alto. Então, assim, aonde ela estava não dava para ela ver o corpo. Não dá para ver minha mãe dentro do caixão. E quando ela chegou assim nessa distância, ela falou assim, vó, olha ali Dona Celina. E começou a sorrir, olha como ela tá sorrindo, olha como ela tá linda. Olha ela lá, vó. E ela falava muito alto, todo mundo ficou olhando. Então ela viu o que eu vi, né? Ela viu minha mãe muito bonita, ela não viu minha mãe, não dava para ela ver minha mãe dentro do caixão. Pela distância ela não via. Aí a avó dela, você tá vendo ela aonde? Ela dizia, tô vendo ali, ela ali, junto daquele caixão ali, olha ela lá. Oh, ela tá falando comigo, tá dando tchau. Oh, ela tá linda, ela tá linda. Ela soltou o beijo pra minha mãe, deu tchau e falou, vamos, vovó. Ela não chegou perto do caixão, porque ela viu minha mãe. Então eu tive certeza que eu não tava delirando, que eu não tava imaginando, né? E assim, aí ocorreu, né? Aí apareceu um cachorro. Esse cachorro ficava o tempo todo debaixo do caixão, né, na parte metálica. Ele acompanhou o caixão até o sepultamento, porque minha mãe gostava muito de animais. Então ela teve uma criança no velório dela, que ela gostava muito de criança, e teve também um animal representando. E isso passou, né? Minha mãe foi sepultada. Passou 1 ano e pouco. Quando foi um dia, essa moça trouxe a neta dela aqui. Já estava um pouquinho, né, mais velha. Aí eu perguntei para ela, eu vou te fazer uma pergunta. Naquele dia que você foi no enterro de minha mãe, você viu minha mãe como? Aí ela disse, posso contar, vovó? Aí a avó disse, pode. Aí ela contou, ela disse, eu vi ela em pé, ela estava com a roupa azul, clarinha, com as florzinhas, do mesmo jeito que eu vi. E o mesmo vestido que minha mãe foi sepultada. Ela estava no caixão com aquela roupa e ela apareceu com aquela roupa. Então, assim, eu tive certeza que eu vi. E foi, assim, uma coisa muito impressionante. E ela mostrando que eu não ficasse triste. Porque ali era só um corpo, só uma casca, né? Ela não estava ali dentro. Não era ela que ia ser enterrada. E sim só o corpo que ela habitava. E o espírito dela estava na luz. Então eu não precisava. Ela tinha uma luz muito intensa junto a ela. E a menina também falou isso. Ela tinha uma luz, vovó. Ela tinha uma luz forte. Ela disse uma lâmpada. Tinha uma lâmpada atrás dela, porque era uma luz muito forte. Então é isso, gente. Esse relato é um relato muito forte para mim, né? E isso me ajudou muito também a superar essa dor, essa tristeza, essa falta de minha mãe. É saber que ela tá bem, que ela tá em luz. Um abraço, obrigado meu amigo Feliciano. Um abraço aí a todos. Não esqueçam do like. Deus abençoe a todos. Boa tarde, Feliciano. Eu vou contar mais uma história que aconteceu comigo. Eu tinha 27 anos, eu era muito ligada ao meu avô paterno. Meu avô era meu príncipe, meu herói. Meu avô era espanhol e ele sempre dizia que eu era a reina dele.
eres minha reina. Eu gostava. Nosso convívio era muito feliz. Meu avô era um espanhol rígido, mas ao mesmo tempo muito carinhoso. Ele foi diagnosticado com câncer. E aí foi adoecendo, a família toda muito triste. E aí o médico, nessas indas e vindas do hospital, o médico que acompanhava ele falou melhor ele se despedir da família em casa. Não tinha mais jeito, E assim foi. E aí me lembro que era uma quarta-feira de cinzas, carnaval, logo depois do carnaval. E a gente estava ouvindo a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. E aí minha prima entrou, gente, acho que vovô tá passando mal. E aí todo mundo correu, eu, meu pai, minha mãe, peguei meu filhinho, ele tinha 2 aninhos nessa época. Quando a gente chegou lá, eu peguei na mão de vovô e eu já senti que ele já não estava mais ali. E todo mundo à volta chamando ele, dizendo que ele estava desacordado, ligou para o médico. Falei, não, gente, o vovô já faleceu. O vovô faleceu, o vovô acabou de falecer. Não, mas vamos esperar o médico, não pode ser? Pode sim, é. A gente ficou ali, esperamos a funerária. O restante da família foi se mobilizando para se arrumar e ver a igreja, cada que o vovô ia ser velado. E a funerária chegou e eu fiquei ali. E eles chegaram com todo o aparato e o rapaz da funerária falou assim para mim, moça, não é bonito de se ver o que a gente vai fazer. E é melhor você sair, Eu falei, não tem problema, eu vou ficar. A sensação que eu tinha era que meu avô queria que eu estivesse ali com ele. Isso vinha na minha cabeça, Como ele dizendo, fica aqui comigo. Porque eu não conseguia me mover, e aí eu consegui responder para o rapaz. Aí o corpo foi preparado, eu fui para minha casa me arrumar, minha mãe também, meu pai. E o corpo seguiu para uma igrejinha muito antiga que tem aqui na cidade. Essa igrejinha fica em frente a uma praça. E para você chegar até a igrejinha, você tem que contornar toda essa praça e estacionar o carro. E o que aconteceu? Foi que quando a gente estava chegando, minha mãe estava dirigindo e a gente estava chegando, eu vi perfeitamente meu avô parado em frente da igreja e enquanto mamãe contornava toda a pracinha, ele ficou em frente à igreja. Minha mãe parou o carro, ele se virou e entrou dentro da igreja como se fosse uma pessoa viva. Nós vimos, foi a primeira vez que alguém viu junto comigo, porque antes eu via sozinha. A minha mãe viu junto comigo. Ela parou o carro e falou para mim, você viu o que eu vi? Aí eu falei, vi. O vovô estava esperando a gente chegar. Foi o que a gente sentiu, porque ele também gostava muito da minha mãe. E aí a gente entrou na igreja, mas a gente ainda fica pensando, será que foi mesmo isso que a gente viu? E se foi outro homem? A gente está sugestionada. Entramos na igreja, estava o caixão do meu avô, a minha avó e uma outra amiga da família abraçada a ela. Não tinha mais ninguém. Não tinha padre, não tinha outra pessoa do sexo masculino. Então realmente a gente viu vovô diante da igreja. E aí foi essa uma das histórias que a espiritualidade se mostrou para mim. Muito obrigado, Neila e Jaqueline, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe
a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.